na igreja tem que passar pelo leão da tribo de Judá. O que eu vou falar agora é muito forte, entenda. Só existe uma igreja verdadeira no mundo. E não é a Assembleia de Deus. Também não é a Universal. Também não é a Igreja Mundial. Nem a da Graça. Também não é a Igreja Católica Romana. Só há uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira tem outro nome. Aqui ela se chama Marco. E aí? Vou contar até 3, você vai me dizer o nome da sua igreja. 1, 2, 3. É para essa igreja que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra você. Fernando Fel, tô crente. Olha o que vai sair agora. Pastor Marco, quer dizer que eu não congrego em uma igreja? Não. Você congrega em um templo. E a minha Bíblia fala que templo feito por mãos humanas não é a habitação de Deus. O que está escrito: Deus não habita em templos feitos por mãos. Pastor, o que isso quer dizer? Nós não estamos em uma igreja? Não, nós apelidamos de igreja, mas aqui é um templo. Qual a diferença? O templo Deus visita, e na igreja Deus habita. Quem é a verdadeira igreja? Então diga para o seu irmão: Deus habita aqui. Ó, me acompanhe, diga: Deus habita aqui, mas Ele visita aqui. Mas eu quero ser bonzinho. O templo vira a igreja. Pergunte quando? Quando o primeiro crente abre a porta. Quando o primeiro crente põe o pé dentro do templo, o templo vira igreja. Porque o crente arrasta para dentro do templo Deus. E onde Deus está é uma igreja. Quando é que Deus vai embora? Quando o último crente vai embora. Aí a igreja vira templo de novo. Tá entendendo mais ou menos? Eu estava pregando no Rio de Janeiro e um grande amigo meu me ligou e disse: pastor Marco, ora por nós que roubaram a igreja ontem. Eu falei: como assim, pastor? Levaram o som, levaram o púlpito, quebraram a porta da tesouraria, levaram os objetos, levaram até as cadeiras. Roubaram a nossa igreja. Naquela noite eu fui orar, porque eu sei como é difícil montar um santuário, como é difícil construir, pagar. E eu falei: Jesus, roubaram a sua igreja aqui no Rio de Janeiro. O Espírito Santo puxou minha orelha na hora, disse: impossível. Eu falei: não, senhor, roubaram sim, talvez não chegou a informação aí. E o Espírito Santo disse para mim: nunca isso vai acontecer. Eu disse: não, o endereço é tal, roubaram a igreja. O senhor disse: roubaram o templo. A minha igreja ninguém pode roubar. Ela tem dono. Essa igreja que eu digo que tem dono, ela tem protetores. Eu vou falar para você as proteções que existem sobre você. E se você sentir de Deus, você pode até dançar no espírito. Quando eu começo a falar sobre isso, me dá uma alegria tão grande. E eu começo a ficar com pena do diabo. Olha só, tem hora que eu tenho raiva dele. Mas eu começo, quando eu lembro do que eu vou falar agora, me dá pena dele. A luta é injusta para o lado dele. Quer perguntar o porquê? Quando Lúcifer traiu Deus, ele conseguiu fazer cair 1/3 dos anjos. Faz assim comigo. Diga ao seu irmão: o céu tinha 3/3. Lúcifer conseguiu arrebatar 1/3. Sobrou? Está pronto para ouvir o que eu vou falar? Para cada demônio que existe para te atormentar, tem no mínimo 2 anjos para te proteger. Mas não é só isso, não, tem mais. O diabo, para tocar em você, primeiro ele tem que vencer uma proteção que está em cima de você.
Caso ele vença o anjo que está acampando ao seu lado, que não é nada fácil, porque quanto mais chamada você tem, mais forte é o seu anjo. E pelo que eu estou vendo aqui, os anjos que guardam essa igreja são anjos alterofilistas, né? São anjos parrudos, são anjos de guerra. Caso os demônios vençam o anjo, eles vão encontrar o segundo bloqueio. Pergunte qual? O sangue de Jesus Cristo que te cobre. Se porventura eles vencerem o anjo, que é impossível, e vencer o sangue, que é mais impossível ainda, eles vão ter que encarar aquele que mora dentro de você. E dentro de você mora quem? Não ouvi? Se você tem o anjo ao seu redor, o sangue que te cobre, o Espírito Santo dentro de você, por que você está me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? Quem tem essas proteções não pode se curvar, não pode se entregar. Deus está te chamando para a guerra, para a batalha, para a sua chamada. A vitória é nossa! Eu fui insistir com o Espírito Santo naquele dia: Senhor, mas roubaram a igreja. O Senhor disse: não, roubaram o templo, Marco. Eu falei: qual a diferença? O Senhor disse: a minha igreja tem proteção, o templo só tem proteção enquanto a igreja está lá dentro. Eu falei: como assim? O Senhor disse: quando os crentes foram embora, para que eu ia deixar um anjo lá? Anjo vai ficar cuidando de cadeira? Cadeira não tem boca para dar glória. Vai cuidar de púlpito? Púlpito não tem pés para dançar. Vai cuidar da tesouraria? Tesouraria não tem mãos para aplaudir. O anjo tem mais o que fazer. Podem roubar o templo, mas não podem roubar a igreja, porque a igreja é lavada no sangue do Cordeiro. A igreja é a noiva do Cordeiro de Deus. Só quem faz parte dessa noiva dá mais um grito de glória, por favor. Eu pregava em Toronto, no Canadá, numa linda igreja estilo gótico, uma igreja evangélica europeia. A igreja tinha um campus universitário gigante. Preguei como um gigante naquela noite, a igreja mais linda que eu tinha pregado até então. Crentes de língua hispana, inglesa e portuguesa me assistiam. Terminou o culto, o pastor me chamou e disse: pastor Marco, o senhor foi a última voz profética dessa igreja. Eu falei: por quê? Disse: porque a igreja está fechando. Mas fechando por quê, pastor? Ele disse: nós alugamos esse prédio. Os crentes que congregam aqui hoje são apenas 6. E os 6 juntos não conseguem pagar o imposto para manter o prédio. Nós tivemos que vender o prédio por 6 milhões de dólares canadenses. Compraram um salãozinho pequeno em um outro bairro. Ele disse: a partir de amanhã vai vir máquinas aqui destruir tudo isso, e aqui vai ser um condomínio de luxo. Gente, me deu uma tristeza, porque eu nunca tinha pregado num culto fúnebre de uma igreja. Aquela igreja estava sendo sepultada. Eu saí pelo fundo da igreja, peguei minha máquina de foto, fui tirar uma foto como recordação. Estava nevando para ajudar, caindo neve. Aí juntou o neve, o frio, a minha tristeza. Aquela igreja estilo gótico, bem antiga, tudo parecendo filme de terror. Eu fui ficando sorumbático, quase entrei em depressão. Eu disse: Deus, a sua igreja faliu. Para que eu disse isso? O Senhor falou comigo: impossível. Eu disse: não, senhor, essa igreja aqui faliu. O senhor disse: faliu a instituição. E eu disse: e a igreja é o quê? O senhor disse: também é uma instituição, mas não é uma organização. A organização é humana. A minha igreja é um organismo. Diga comigo: organização. Diga: organismo. Pergunte qual a diferença. A organização tem CNPJ. E para ter um CNPJ tem que ter uma ata da constituição da sua fundação. E pior, a ata da constituição da sua fundação tem que ter alguém que é responsável por ela. E o responsável por ela se torna dono dela. Toda organização tem um dono. A igreja onde você congrega, o ministério que você congrega tem dono. Se der qualquer problema, ninguém vai processar Deus. Ninguém vai processar Jesus. Vão processar o seu pastor, porque ele é o dono daquele lugar. Quantas vezes eu não vi pastor dizer assim: fica só eu e minha mulher aqui, mas o resto de pecado vai saindo daqui agora. Quem manda aqui sou eu. E ele não está errado não. Ele manda.
na organização, mas no organismo. Porque se a organização é fria, não tem vida, isso aqui é organização. Isso aqui é organização. Isso aqui é organização. A cadeira que você está sentado é organização. Nisso aí podem mandar. Mas no organismo, o organismo tem vida. O organismo respira, enxerga, ouve, grita, pula, aplaude. Estamos vivendo uma época tão difícil que as grandes denominações, depois que construíram o império como organização, império, grandes templos formidáveis e coisas mais, eles acham que podem mandar o organismo embora. Quantas vezes eu vi pastor levantar e dizer: se você não concorda comigo aqui, pode sair, a porta da rua é serventia da casa. Sabe por que ele fala isso? Porque o templo está pago, ele não tem conta para pagar, o que entra no culto é lucro. Mas quando ele estava construindo tudo, ele pegava qualquer um, todo mundo era bem-vindo. Ou seja, pela organização ele fez tudo, mas pelo organismo ele não faz nada. O que vai ter de gente que vai pagar um alto preço quando estiver diante dele. Geralmente a organização gosta só das ovelhas ricas. Ai, Jesus. Geralmente a organização gosta só de gente estudada, letrada. Só de gente que tem um dízimo forte, gente que não dá escândalo. A organização grande não quer problema com gente defeituosa, não quer pegar um pau que nasceu torto e tentar endireitar ele. Não querem bandidos, não querem drogados, não querem, eles querem só nada. Porque é uma organização fria. Mas Jesus não veio para isso, ele é médico. O médico veio para os doentes, veio para o organismo. E para Jesus funciona assim: quanto pior, melhor. Não, você não entendeu, vou dizer de novo. Para Jesus funciona assim: quanto mais lixo, melhor. Porque ele pega o lixo e transforma em luxo. Se tem alguém que acredita no que eu disse, dá mais um grito aqui nesse lugar. Está faltando amor ao organismo. Estão matando o organismo. A organização vai bem. Graças a Deus, o termômetro da saúde da organização vai muito bem. Tem dinheiro em banco, tem dinheiro aplicado, tem prédios, tem aviões, tem helicópteros, tem tudo a organização, muito obrigado. Mas e o organismo? Estão morrendo, estão sofrendo, estão sendo torturados, estão sendo extorquidos, estão perdendo a paixão. Há uns 4 anos atrás eu assisti um episódio pela TV que eu fiquei triste. Aconteceu aqui em São Paulo. Um homem passou por um velório e foi orar pelo defunto, para Jesus ressuscitar. Veio a polícia e levou ele embora. Aí ele disse de que igreja ele era. Foi um tumulto. A imprensa foi atrás do pastor presidente. O pastor presidente, naquela noite mesmo, tendo poder, articulou, ligou para um membro que era médico, psiquiatra. Fizeram um atestado de loucura por irmão, para se livrar. Aí o pastor foi para a empresa e disse: não, gente, veja só, tem alguns membros da nossa igreja que têm problemas mentais. Agora, e se desse tempo daquele irmão orar e o defunto levantasse? Qual seria a reação do pastor? Não, é da minha igreja. É da minha igreja, eu ensino eles sobre essas coisas. Não é? É por isso que Jesus não faz. É por isso que nós buscamos Deus numa madrugada como essa. Tem crentes que não congregam aqui, moram em outras igrejas, mas sabem que vivem mais do que recebem aqui do que lá. E eu amo pregar para vocês aqui. Já estou terminando. Quando eu vejo Jesus chamar Pedro: vem cá, Pedro. Quando eu vejo Jesus chamar Pedro, dizer: Pedro, vem cá. Tu és um imprestável, mas eu sou na sua vida. E está todos os outros 11 de boca caída. Está todo mundo dizendo: não, tinha que ser eu.
Aí Jesus, para desespero deles, tira uma chave do bolso. Diz: Pedro, estende a mão aí. Eu vou te dar um presente hoje. Eu vou te dar a chave do cofre do meu maior tesouro. Esta é a chave que abre a porta do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Falo eu assim com o meu povo. Visito esta madrugada a minha igreja. Falo em mistérios porque me entendem. Meu espírito tem encontrado dificuldades para entrar em alguns santuários. Barraram a minha entrada, a entrada da minha glória. Tornaram-se donos dos santuários. Mas eis que nesta noite falo eu assim com o meu povo. Vou recorrer à minha lei e vou atuar como juiz. Retomarei o poder. Vou abater. Vou colocar por terra aqueles que roubam a minha glória. Porque ninguém toca na minha igreja. Assim diz o Senhor. Nesta palavra, Jesus, eu quero um sinal neste lugar. Onde houver uma igreja verdadeira, faz cair a sua glória sobre eles. Agora, agora, agora. Aleluia. Ramaste entre velesuri di condora machera bagara bagacias. Elohim telo mantre velesuri di quevara bagara bagacias. Dira maquianto covara sui de has. Quando Jesus chamou Pedro, Jesus estava mandando um recado para nós esta madrugada. Jesus estava dizendo: eu não entreguei a chave da minha glória para os grandes. Não entreguei a chave do ministério para os poderosos, para os intelectuais, para os gigantes. Quando eu estabeleci a minha igreja, eu coloquei ela na mão de gente fraca, na mão de gente simples, na mão de gente sofredora, na mão de gente que cai toda hora, mas por misericórdia se levanta. Esta igreja é intocável. Podem fechar as portas do templo, podem excomungar dentro das associações, mas não podem tocar no seu nome, porque ele está escrito no livro da vida do céu. Eu vim nesta madrugada só para te dar esse recado. A verdadeira igreja está viva. Para terminar,
Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Marcos 16 e o versículo de número 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Vou repetir, mas ide, dizei a seus discípulos e a... Quero ouvir toda a igreja. Dizei a seus discípulos e a... Dizei aos seus discípulos e a... Que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Feche a Bíblia, fique de pé. Pegue na mão de quem está do seu lado. E ouça-me. Nós temos na Bíblia 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um desses evangelhos tem uma direção. Cada um deles tem um escritor. Geralmente, dos 4 evangelhos, 3 não são apenas os escritores, mas os escritores são também autores. Mateus é o autor e escritor. Lucas é o autor e escritor. João é o autor e o escritor. Agora preste atenção. Marcos é só o escritor. Marcos nunca andou ao lado de Jesus. Marcos não era discípulo de Jesus. Marcos era discípulo de Pedro. Quando Pedro estava atrás das grades em Roma, faltando 30 dias para ser crucificado de cabeça para baixo, ele recebeu a visita de João Marcos, seu discípulo. João Marcos era escriba, sabia ler e escrever. Pedro era só um pescador. Pedro chamou Marcos e disse: na próxima vez que vier, traga papiro, nanquim e pena, porque eu quero escrever um retrato de Jesus. Cada evangelho é um retrato. O evangelho de Marcos é o mais simples. Já percebeu ou não? É o menor. Ele não tem genealogia no começo, não tem palavras poéticas. Por que é o menor? Marcos era intelectual, mas Pedro não era. E Marcos não acrescentou nada. Ele sentado atrás das grades, Pedro ditava. Marcos sentado do outro lado escrevia. Eu imagino Pedro de olhos fechados, com a mão no joelho, dizendo: eu me lembro dele. Oh glória. E ele foi lembrando tudo. Quando Pedro foi falar da ressurreição, porque os 4 evangelhos falam da ressurreição. Os 4 evangelhos falam de anjos que estavam lá na tumba. Os 4 evangelhos falam que a tumba estava vazia. Os 4 evangelhos falam que as mulheres foram lá. Mas só o evangelho de Marcos tem um versículo que eu li. Os anjos chegaram nas mulheres e disseram: avise aos discípulos e a Pedro. Por que Jesus se lembrou de Pedro só? Por que os outros não escreveram isso? Porque para Mateus, Lucas e João isso não importava, porque não foi com eles. Mas eu imagino Pedro dizendo: Marcos, quando Jesus morreu, eu queria me matar, mas eu era covarde demais. Todo mundo ficou me acusando porque eu só errei na minha vida. Alguns foram embora, eu fiquei aqui na casa, e na casa onde eu estava, todo mundo ficava me acusando de ter negado Jesus antes que o galo cantasse. Eu já estava mal, me senti o pior dos homens, eu queria sumir do mundo. E naquela manhã de domingo, quando as mulheres voltaram do sepulcro correndo, eu estava agachado num canto da casa aos prantos. Ninguém se aproximava de mim porque eu era um verme, porque eu neguei Jesus.
Ninguém acreditava mais em mim. A minha vontade era sumir. Mas as mulheres entraram dentro daquela casa e disseram: a tumba está vazia, Jesus ressuscitou. Todos pularam e se alegraram. Eu me senti pior ainda. Eu me murchei num canto chorando. Aí uma mulher chegou em mim e disse: Pedro, não chore não. Por que não chorar? Eu neguei ele. Pedro, quando Jesus ressuscitou, ele deixou um recado para você. Os anjos entraram na nossa mente, no nosso ouvido, dizendo assim: avise a todos os discípulos, mas a Pedro em particular. Fale para Pedro que Jesus vai encontrar ele ali na frente. Eu me emociono. Eu me emociono porque Pedro sou eu. Eu estou pregando só para Pedros aqui. Gente fraca, gente sofrida, gente que erra, gente que peca, mas que se sente um miserável e vem à igreja buscar perdão, conforto, vem na igreja buscar consolo, vem na igreja buscar uma voz, uma palavra profética. Eu não poderia ser João, porque João era perfeito demais, mas Pedro eu poderia ser. E aí vem Jesus no último momento e diz assim: Pedro, levanta. Eu sei o que você fez, eu já tinha previsto. Era a maneira de Jesus dizer: Pedro, a nossa história não acabou. Vai, eu vou te encontrar ali na Galileia. Pedro, eu te amo, Pedro. Não importa o que você fez, eu te amo, Pedro. E Jesus te trouxe hoje aqui só para você ouvir o que eu vou falar agora. Ele nunca procurou super-homens. A igreja busca super-homens. A igreja quer homens e mulheres que nunca pequem, que nunca erram. A igreja quer anjos na terra, não homens. Mas quando um homem erra, quando uma mulher erra, não errou porque é mau, ou porque é um safado, um sem vergonha. É a natureza herdada. É a natureza humana que está em nós. E Deus não consegue ser Deus na vida de um crente forte, porque o crente forte não precisa de Deus para nada. Um crente que dá conta de subir um monte 7 dias por semana, jejuar 30 dias por mês, ler a Bíblia de capa a capa, que não toque em nada que respeite os 10 mandamentos, ele precisa de Deus para quê? Teve um homem na Bíblia que era como eu e você. Ele ensinava todas as coisas boas. Ele puxava a orelha dos outros, mas quando ele estava sozinho ele chorava. Um dia ele não aguentou e disse: Deus, o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço todo dia. Quem me livrará desse corpo de maldição? Deus entrou no quarto dele e falou assim: ei, Paulo. Sim, Senhor. Calma. A minha graça te basta. Segure aí, aperte bem firme a mão do seu irmão. Porque Jesus diz para ele assim: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Consegue entender isso, amigos? Consegue entender isso, Bauer? Jesus está dizendo assim, pastora Edenilza: quando você está fraco, eu consigo ser Deus. O meu poder se aperfeiçoa quando você está em pecado. Porque quando você está lascado, você precisa de mim. Você já viu alguém buscar Deus quando tudo está bem? Já viu alguém buscar Deus quando o carro tem combustível, quando o filho tem saúde, quando está tudo dando certo? Mas faça a pessoa perder alguma coisa, ela entra na igreja, se joga debaixo do banco, sobe um monte, faz voto, faz jejum, faz de tudo. E aí esse crente faz Deus ficar de pé no trono. Deus só é Deus dos miseráveis. E aí vem a parte mais bonita. Para encerrar, Deus revela-se a Paulo. Paulo entende, ele escreve assim: aí eu entendi que quando eu estou fraco, é aí que eu não é estou forte, é aí que eu
Paulo usa dois verbos. Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. O verbo estar é passageiro. Você está agora, mas não estará amanhã. Você está fraco hoje, mas amanhã você está forte. Você hoje está no vale, mas você não é morador do vale. Está entendendo? Você está. O estar é passageiro e transitório. Agora o que você é, ninguém tira de você. Você é forte. Não, você não está entendendo. Eu estou dizendo, você é forte. Porque se você não fosse forte, você não estava nessa vigília. Essa vigília é só para gente que não tem onde buscar mais nada. Solte a mão do seu irmão. Eu vou fazer um único convite nessa noite. Eu vou pedir para que a igreja feche os olhos, porque eu não quero que ninguém julgue ninguém, tá? Tem gente que entrou aqui e não pôde dar um glória a Deus de verdade até agora. E não é porque não quer, é porque não consegue. As garras do diabo estão na sua mente. Você está sendo acusado. Você acha que não tem mais chance, que não tem mais esperança. Até em se suicidar já pensou. Você veio numa vigília porque geralmente em vigília Deus usa profetas. E Deus está usando o profeta de maneira coletiva. Só pessoas que precisam de um abraço de Deus. Pessoas que possam dizer assim: pastor, hoje eu estou me sentindo como uma criança. Eu preciso só de um abraço de Deus. Venha aqui perto de mim. Quero ser como criança. Deus te abençoe, filhão. Te amar pelo que és. Voltar à inocência. Acreditar em ti. Mas às vezes sou levado. Feche os olhos. Pela vontade de crescer, tornar-me independente, e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Recebe. Abraça-me. Recebe um abraço do seu Deus, recebe. Vai dar tudo certo. Abraça-me. Tenha paciência. Não se desespera, não foge. Seus braços Não faz uma loucura. Aguenta, vai passar, vai passar. abraça-me. Abraça-me. Abraça-me com seus braços de amor. Meu Deus e meu Pai, como é bom poder te chamar de Pai. Como é bom poder ter um porto seguro. Como é bom poder ter uma igreja onde a gente não sofre preconceito e não é julgado.
Como é bom saber, ó Deus, que ainda existe palavra profética. Meu Pai, eu estou orando agora por uma multidão. Eu ouço choros e gemidos. Não tem nenhum super-homem aqui. Não há nenhuma mulher maravilha, Senhor. Nenhum de nós, ó Deus, erramos porque queremos. A nossa natureza é ruim. Todos os dias a gente se levanta da cama, Senhor, acreditamos que vamos te agradar até o fim do dia. Mas vem a luta, vem o desespero. Vem, Senhor, a necessidade de comer, de beber, de vestir. Vem a responsabilidade com os filhos. Alguns de nós ainda cuidam dos seus velhos pais. E viver, meu Deus, não é fácil, é uma aventura, é uma loucura. A gente cai, levanta, se joga, nos jogam, piso em cima. É calúnia, é fofoca. São pessoas maldosas nos extorquindo, tocando na nossa unção, tocando no nosso nome, tocando na nossa família. Deus, viver não é fácil. Viver não é para covardes, Pai. Viver é só para homens e mulheres que têm coragem. E os mais corajosos de São Paulo vieram nessa vigília, nesta madrugada. Eles estão aqui na minha frente. Alguns não conseguem orar porque não têm voz de tanto gemer e chorar. Outros estão erguendo as vozes, outros estão molhando a roupa e o chão com suas lágrimas. Todos eles, meu Deus, vieram em busca de um toque. Ó Deus de Pedro! Deus de Pedro! Deus que disse que vai nos proteger. Levanta nessa noite. Levanta as suas asas. Coloca o seu filho e a sua filha longe do alcance da mão dos homens. Coloque o nome deles, a família deles, o ministério deles, os sonhos, os projetos, os negócios. Coloque longe da mão dos homens. Coloque longe da mão dos demônios, meu Pai. Levanta uma muralha de fogo ao redor deles, porque depois desta noite a sua glória vai brilhar. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Para terminar, traga os dois braços ao redor do peito. Abraça-me e cante conosco só essa palavra, abraça-me. Abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Aleluia. Abraça-me. Só quem crê, levante a mão direita para o céu. Diga comigo em nome de Jesus. Todos os demônios de acusação